E você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Vou ter. Não muito, né? Mas Hebreus 9, 22. Quem não trouxe Bíblia, está lá. A versão é um pouco diferente, aquela ali é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Repete comigo: e sem derramamento de sangue, não pode haver absolvição. Em outra versão diz: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E nessa NVI diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Feche teus olhos em nome de Jesus. É um momento, né, o ministério da palavra, onde você precisa que o Espírito Santo te traga a iluminação da revelação da palavra que nós vamos estar lendo e pregando. E se você está desejoso, se você está com fome da palavra, mostre isso para Deus, então, com a tua oração. Mas Deus, eu estou com fome, eu quero a tua palavra, eu quero ouvir, eu quero mastigar, eu quero digerir ela. Eu preciso ser fortalecido hoje pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é poderosa de fazer diferença na sua vida, irmão. É um olhar de Jesus, uma palavra de Jesus. Quantas pessoas chegaram a Jesus gritando e Jesus liberou uma palavra, simplesmente uma palavra, e mudou a história. Sabe, está no tempo de vocês começar a entender que cada palavra liberada aqui de cima, seja quem for, é a palavra do Senhor. Ela pode fazer mudança em você. Ela pode parar esse sistema frio que você vive, esse ciclo de vida religioso. A palavra de Deus tem esse poder, mas você precisa entender que tem que ter expectativa, fome, vontade, desejo por ela. Abre o seu coração, Espírito Santo, fale conosco. Eu não consigo, Pai, eu não consigo, tem tanta coisa para falar, né? Na psicologia, as pessoas que dão palestra, pregam, diz que meia hora, 35 minutos, depois as pessoas não absorvem mais. Ah, Senhor, mas isso quando o teu Espírito Santo está agindo, podemos falar meia hora, uma hora e meia, porque a tua palavra é poderosa. Fala conosco, Pai. Fala comigo, Espírito Santo, estou completamente nas tuas mãos. Toma a minha mente, o meu coração, toma-me para louvor da tua glória. O Senhor estabeleça o teu plano e o teu propósito para hoje. Que homens e mulheres saiam daqui com a sua vitória, com a vitória que o Senhor tem para eles, com o poder do Senhor ser liberado sobre a casa, sobre o casamento, sobre a enfermidade, sobre todo o mal. Sai agora em nome de Jesus, na autoridade da tua palavra, em nome de Jesus. Quantos creem? Fala amém. Aleluia. Você percebeu que minha oração, eu estou empolgado, né? 2 final de semana sem pregar, já falei 1 hora, 1 hora e meia. Vocês falaram amém, agora vocês, aleluia. Saiu até um glória, olha que beleza. Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre o sangue de Jesus. Mas eu quero explicar o porquê eu fiz uma mensagem. E na verdade essa mensagem já estava preparada talvez há uns 2 meses atrás. Nos estudos que eu estou fazendo, o professor ele contou uma história de um médico cirurgião, que eu não vou contar agora, né? Porque eu vou ter que contar no momento certo. Mas só porque surgiu essa mensagem. Ele falou sobre um sangue vencedor, né, de uma situação que a filha dele passou. E aquilo explodiu no meu coração. Eu falei, meu Deus,
que lindo, a gente entende muitas coisas sobre o sangue, eu vou falar várias coisas, mas o sangue de Jesus tem poder. Quantos aqui já escutou essa expressão? O sangue de Jesus tem poder. Quando nós sofremos o acidente, eu e minha esposa, 18 dias ou 21 dias antes de casar, não lembro direito quantos dias foi, era 2 semanas mais ou menos. E era mais pentecostal do que eu naquela época. E o carro, né, vocês sabem da história, o cavalo na pista lá, e eu passei por cima porque ele estava morto, fui no canteiro central, enfim, o carro deu perca total, deu edema, fiquei no hospital uns 3 dias, vomitei sangue, ela bateu sua perna, foi um milagre de Deus. Mas naquele momento, quando nós estávamos com o carro parado, ela começou: o sangue de Jesus tem poder. Você lembra disso? O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, até quem é tradicional nessa hora fala amém. O sangue de Jesus tem poder. Porque vai se vem outro carro e passa por cima da gente, não morreu no acidente, vem outro e, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Cristo, a frase sangue de Cristo é usada várias vezes no Novo Testamento. E sobre sangue, não exatamente o sangue de Cristo, mas sobre sangue, a palavra sangue tem mais ou menos 700 vezes na Bíblia. Entre sangue de animal, sangue de cordeiro, sangue de Jesus, 700 vezes cita a palavra sangue na Bíblia. Então, quando nós ouvimos essa expressão sangue de Cristo, essa expressão mostra que a morte sacrificial de Jesus, ela foi em favor de toda a humanidade. As referências ao sangue de Jesus incluem, na realidade, que ele literalmente sangrou. Não foi só na lança que o soldado enfiou nele, não. Mas ele sangrou antes, naquele monte onde ele foi orar. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Quando o colocaram, na verdade antes, as chibatadas, os chicotes, naquele momento também ele sangrou. Quando colocaram os espinhos, e alguns estudiosos dizem que os espinhos eram, não é esse pequenininho, mas eram aqueles grandes, aquela coroa, e cravaram na cabeça de Jesus, e a cabeça ela é muito irrigada, com certeza saiu muito sangue também. E por fim, quando o soldado traspassou Jesus, porque era uma promessa e tinha que acontecer, isso aconteceu, e para mostrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem, saiu água e sangue. O sangue de Cristo tem o poder de expiar todo tipo de pecado, em todo tempo, e continua até hoje. O sangue de Jesus, ele traz a redenção, ele traz o perdão de todo aquele pecador que está debaixo desse sangue. A realidade do sangue de Cristo como meio de expiação do pecado, isso começa lá no Velho Testamento. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, põe para mim, fazendo um favor, eu só quero fazer um pano de fundo no Velho Testamento. Levítico 17, versículo 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu o tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Vamos ver na NVI, diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Então, quando os sacerdotes levavam sangue para dentro do Santo dos Santos, era para pedir perdão dos seus próprios pecados e o perdão do pecado do povo. Então, essa tipologia bíblica, nós entendemos que tudo isso no Velho Testamento apontava para o Cordeiro Santo de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Jesus. Uma vez por ano, o sacerdote, era várias vezes o sacrifício de animais, mas uma vez por ano em específico, o sacerdote deveria fazer uma oferenda de sangue de animais no altar do templo que ficava dentro do Santo dos Santos, pelo pecado do povo. Então Hebreus 9:22 fala sobre isso. Segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas através do sangue de animal.
E sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Em Hebreus capítulo 9, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, né, que essas pregações agora não vai ter célula para você, né? Mas se você quiser anotar, estudar na sua casa, como as férias, as células estão de férias, né? Então você não vai ver esses textos novamente, não vai estar debatendo, enfim, participando desse estudo novamente. Então que você possa anotar. Versículo 16. Diz assim, vamos começar no 18 que já dá a ideia. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque às vezes as pessoas pensam que os 10 mandamentos foi feito lá no monte e tal. Sim, mas ela foi ratificada com sangue. Então ele está dizendo, por essa razão, o autor de Hebreus, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, está falando da velha aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. Aí o versículo a gente leu, de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não poderia ter remissão de pecado. Entretanto, essa oferta, esse derramar de sangue, ele era uma oferta limitada, ela tinha prazo de validade. Por isso que o sacerdote precisaria repetir ano após ano, fora aqueles que eles traziam de pecado e de oferta ao Senhor. Era uma oferta de sangue limitada em sua eficácia, por isso tinha que ser oferecido repetidamente. Este foi o prenúncio do sacrifício a ser oferecido de uma vez por todas por Jesus Cristo naquela cruz. Olha o que diz o versículo 27, ainda de Hebreus 28, de Hebreus 9. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. E ele aparecerá a segunda vez, mas não para eximir pecados, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Aleluia. Repete comigo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez. Então o sacerdote, a oferta dele era limitada na sua eficácia. Por isso tinha que ser repetido ano após ano. Hebreus 7, 27 diz assim: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele, de letra maiúscula, Jesus, não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, e somente depois pelos pecados do povo. Porquanto no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, está falando de Jesus, estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Aleluia. Aleluia. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Por isso em Lucas 22, versículo 20, quando Jesus derrama daquele vinho, ele diz: esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Esse é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Porque quando a gente olha alguns versículos na Bíblia, se a gente não entender isso, a gente vai achar que Deus, ele é muito carrasco. Quando a gente lê o profeta messiânico Isaías, que fala muito de Jesus, tem um versículo que diz assim: agradou a Deus moer o seu filho Jesus. Ó, moer. Que pai tem prazer em matar, em moer o seu filho? Isso é uma loucura na nossa mente. Mas quando eu entendo que o nosso Deus, além de amoroso, ele é justo, e tinha um princípio para poder perdoar o pecado de toda a humanidade, não era simplesmente uma morte natural, mas o pecado tinha que ser pago, e por isso teria que derramar sangue. Por isso que a Bíblia diz
que agradou a Deus Pai, moeu seu filho Jesus. Por quê? Porque ele estava comprando, através do sangue do seu filho, a minha e a sua vida, em resgate a ele. Isso é lindo. Então, quando eu entendo a morte de Jesus, você precisa fazer esse paralelo. Porque eu já parei para pensar, há muito tempo atrás, poderia ter sido uma morte qualquer. Dormido, Jesus dorme numa noite e acorda morto na outra, e ressuscita depois de 3 dias, pronto. Por que teve que padecer? Por que teve que sofrer? Por que teve que ser cuspido, xingado? Por que teve que tanto sofrimento? Porque era o seu pecado, o meu pecado que estava sendo pago ali. Então o sangue de Jesus, ela é a base da nova aliança que temos com Jesus. Então derramar o vinho na taça, quando Jesus fez aquilo, simbolizava o sangue dele, que seria derramado por todos nós logo, há pouco tempo depois, quando ele comia a Páscoa com os seus discípulos. Quando derramou o seu sangue na cruz, Jesus acabou com a exigência da antiga aliança. Isso você precisa entender. Não precisa mais fazer sacrifício de animais. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu sempre cito esse texto. E também Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz que a lei era apenas sombra dos bens vindouros, e não a imagem real. O Velho Testamento serve para nós como alguns princípios que nós devemos obedecer, mas não literal. Então o sacrifício em Jesus tinha que cessar. Não precisaria mais sangue de animal. Então quando a pessoa matava um animal e levava o sangue lá, era uma troca. Porque o sangue constitui vida. E a Bíblia diz que eu e você, nós estamos mortos. Sem Jesus as pessoas estão vivas. Eu já preguei sobre isso, né? Um tema, vivo, morto. Vivo fisicamente, mas mortos espiritualmente. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembra que nós lemos? O sangue está a vida está no sangue. Sabe quando eu e você nascemos de novo? Quando cremos e recebemos o sangue de Jesus, ele traz vida para mim e para você. Porque a vida está no sangue. E era por isso que Deus proibiu o povo dele comer o sangue na velha aliança. Porque era uma simbologia, era algo muito especial sobre sangue, que Jesus queria, ou melhor, que Deus queria mostrar para aquele povo. E para nós hoje, nós temos a clareza, porque agora nós estamos no tempo da graça, onde o Espírito Santo nos revela todas as coisas. Por isso que o sangue teria que ser derramado. E isso foi necessário porque o sangue de animais não era suficiente para perdoar pecado. Era apenas cobrir o pecado temporariamente, até vir o Cordeiro de Deus, para definitivamente morrer por mim e por você. Era apenas um tempo de validade. Era para apontar para Jesus, o Cordeiro Santo, que derramaria o sangue dele por mim e por você. Em Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4 diz: contudo, essas cerimônias e sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Está falando da velha aliança. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Era impossível. Pastor, então por que era feito e Deus não consumiu o povo? Porque ele aceitou isso, para cobrir o pecado do povo, mas para apontar para Jesus. Foi por isso que ele teve que derramar sangue. Por isso que ele teve que padecer, pagar todo o meu e o seu pecado. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, nos mostra que ele pagou por completo a dívida que era minha e era sua. E hoje nós não precisamos de nenhum sacrifício mais. Eu preciso de Jesus. E o sangue dele na minha vida traz a vida dele para mim. E hoje eu posso viver, independente das circunstâncias, tendo alegria, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Quando Jesus disse, tudo está consumado, ou melhor, está consumado, ele disse que todo o trabalho que ele veio fazer, tudo aquilo que Deus tinha definido para ele como filho, naquele momento, ele entregou o seu espírito. Não foi ninguém que matou Jesus, ele se entregou. Ele se entregou por amor por mim e por você. Ele já tinha sangrado todo aquele tempo, mas finalmente, quando ele entregou e ele morreu, o soldado veio e ainda traspassou, porque estava profetizado em Isaías. E saiu água e sangue.
Como a gente nasce de novo? Como a gente recebe a vida de Deus? Quando a gente reconhece que naquela cruz o sangue de Jesus foi derramado e perdoou todos os meus pecados. E eu declaro agora, quando eu desço as águas do batismo, que eu sou de Jesus Cristo. Água e sangue. Água e sangue. Repete comigo, fala: o sangue de Jesus tem poder. Essa expressão, eu acredito que ela parou de ser usada, porque ela foi muito usada, mas talvez usada de maneira errada. Começaram a usar como amuleto. Eu não vejo que a gente não pode falar: o sangue de Jesus tem poder. Eu creio que a gente pode falar quando a gente entende o que isso significa. Não como um amuleto, ou que isso vai de alguma forma trazer algum benefício, mas pela fé. Quando eu digo isso, eu estou falando de toda a obra redentora de Cristo, o qual tem o poder através desse sangue. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Ele me cobre, Ele me protege, Ele me salva da morte. Lembra lá do Egito? Outra tipologia do sangue. O que Deus falou para eles fazer? Mata um cordeiro macho sem defeito e pega o sangue dele e passa na onde? Nos umbrais das portas. Eu te pergunto, um sangue de ovelha, de carneiro, tem poder contra a morte, irmão? Não, mas era algo que Deus estava apontando para o seu filho Jesus. Nós precisamos entender isso. Aqueles que fizeram isso pela fé foram salvos, porque o sangue de Jesus tem poder. E quando o espírito de morte foi liberado passar em todo o Egito, quando aquele espírito de morte, espírito maligno, via as casas marcadas com o sangue do cordeiro, eles não podiam entrar. Eles tinham que saltar por cima. Daí veio o nome Páscoa, pesar, que é saltar ou passar por cima. E todo aquele povo foi salvo porque recebeu a vida de Deus, a liberdade do Senhor. E ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz: quando Cristo chegou como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, aleluia, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, Ele entrou no santo do santo de uma vez por todas, conquistando eterna redenção, aleluia. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifica, naquela época, de forma que se tornam exteriormente, olha só, exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamento que conduz à morte, para que sirvamos ao Deus vivo, aleluia. Exatamente por esse motivo, versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. A vida está no sangue. Sabe, irmãos, Deus, Ele é perfeito. Eu não preciso falar isso, é chovendo molhado. Mas quando eu olho que Ele nos criou e colocou o sangue dentro de nós, é para mostrar a excelência que há no sangue. Não quero dar aula aqui, mas só alguns componentes do sangue que não conseguimos explicar esse sangue na sua totalidade. Mas alguns componentes, como os glóbulos vermelhos do nosso sangue, eles têm uma função especial de carregar oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Ela é o combustível do nosso corpo. Ela carrega oxigênio, ela leva vida aos membros. Os glóbulos brancos, tudo é o sangue, certo? Eu estou falando os componentes para formar o sangue, bem leigo, né? Depois o doutor dá uma aula para você, você sai lá fora, ele fica mais meia hora depois do culto, se você quiser te explicar melhor. Mas só até onde eu entendo, os glóbulos brancos lutam contra as doenças, nós chamamos do exército de proteção. Não é a defesa do nosso organismo. E as plaquetas,
que muitos conhecem, que se não tivesse ela, quando você tem um ferimento, o que acontece com esse sangue? Não para de sangrar. As plaquetas, ela faz o sangue coagular e estancar aquele sangue. A função do sangue é levar vida para todas as células do corpo. Eu sou o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O sangue de Jesus leva vida para todo o corpo de Cristo. É no sangue que eu tenho vida. É só através do sangue que eu posso ter a verdadeira vida de Jesus. É através do sangue de Jesus que Ele me protege das investidas de Satanás. Através do sangue de Jesus, não deixa ser a minha vida sendo esvaziada. Essa é a função do sangue, a principal, levar vida para as células do corpo. E levar a morte para fora das células. Lavar as toxinas do nosso organismo. Sabe, o pecado produz morte, mas o sangue de Jesus produz vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode ficar aleluiado, viu, irmãos? Não deixa só eu não. Se não é bom para você, é bom para mim. Aí você me ajuda, vai falando aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Você pode falar. Quem falava isso antigamente? Então agora fala com convicção. Antigamente você falava talvez sem saber o que você estava falando, mas agora você está entendendo isso. Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei se isso ainda estão fazendo alguns médicos, mas há problema com o joelho, problema no ombro, algum problema de uma contratura, ou tendão, ou ligamento. A pessoa tira o sangue daquela pessoa e aplica na região que está lesionada. Para que isso? E dava alguns resultados. Eu não sei se isso é direito, mas eu sei que isso acontecia, né? Parentes próximos nossos fizeram esse tipo de tratamento e momentaneamente melhorou. Não sei se foi a mente, efeito placebo, ou se realmente isso aconteceu. Mas que há umas propriedades benéficas do sangue, sim, porque há mais oxigenação, há mais nutrientes para as células serem restauradas. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás sobre um doping que ninguém pegava de atleta. Era exatamente o doping do sangue. Não tinha nenhuma substância química para aumentar a performance do atleta, mas no auge do treinamento. Então tem ciclos de treinamento de um atleta de uma competição de alto nível, de Olimpíadas, enfim, atletas de alto nível. Eles precisam ter ciclos de treinamento, vai carregando o treinamento até chegar no ápice do treinamento, no máximo dele. E há um tempo antes da competição, ele não pode continuar com aquilo, senão ele pode lesionar ou ele está cansado no dia da competição. Então tem que entrar no outro ciclo. Mas naquele momento que ele está no auge da sua performance física, tira-se o sangue dele e guarda esse sangue. E aí ele entra no outro ciclo de um treinamento de manutenção para a competição. E próximo daquela competição, eu não sei se era próximo dos dias ou quanto tempo, eu não sei. Mas aplicava esse sangue novamente. E aí ele tinha uma melhor performance, porque nós entendemos aqui que ele leva vida, oxigênio para as células. E foi descoberto esses tempos atrás agora, que alguns treinadores loucos faziam isso. Isso tudo eu quero, por que eu estou falando isso? Para mostrar o poder que há, até no sangue natural nosso. Se daqui para baixo não tiver indo sangue, o que acontece? Morre o membro, para falar uma linguagem mais grossa. Não é isso? Se não vai sangue para determinado membro, morre. Se faltar sangue em uma pessoa, ela morre. O sangue carrega em si a vida. E aí entra aquela história daquele médico cirurgião. Isso é uma história lá de um médico cirurgião dos Estados Unidos. A sua filha pequena, ela foi acometida de sarampo. E o quadro que ela se encontrava era muito grave. Ela estava muito debilitada, estava muito fraca. Ela era muito frágil, essa criança. E o pai, por mais sendo médico, né, não tem como intervir nessa situação. E ele viu que a situação não estava boa e foi até o pediatra da menina.
E aí esse pediatra chegou para ele e falou: olha, pai, você precisa arrumar um soro convalescente para tua filha. O que é isso, pastor? Vou explicar, não precisa olhar com essa cara para mim. O que esse pastor está falando? Soro convalescente representa o plasma com anticorpos obtidos a partir de um sangue da pessoa que passou por esse problema, ou seja, passou pelo sarampo e venceu. Foi quando esse médico entendeu o que representa o sangue de Jesus. Em outras palavras, esse pediatra estava dizendo para aquele pai médico cirurgião: você precisa arrumar um sangue vencedor para tua filha não morrer, porque o quadro é grave. Olha que interessante. Ele teve que sair caçando um sangue de alguém que passou pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, pela mesma enfermidade, pela mesma luta, mas tinha vencido. Interessante. Aí ele ligou: o sangue de Jesus tem poder. Ele se fez homem, recebeu o sangue natural. Ele passou pelas mesmas lutas que você está passando. Por isso você não tem que reclamar, você tem que crer que no sangue de Jesus você tem a vitória, você tem poder. Ele passou pelas mesmas lutas, talvez muito mais do que você. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Ele não tinha pecado, ele sofreu pelos seus pecados. Mas ele falou: pai, eu vou até o fim por obediência. Eu vou derramar o meu sangue, eu vou pagar o preço da humanidade. Então aquele pai entendeu que ele teria que arrumar um sangue vencedor. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele passou por tudo, enfrentou todos os problemas e dificuldades, mas ele venceu a morte. Jesus é vencedor e o sangue dele tem poder. Quem pode falar glória a Deus? Olha para cá, irmão, fala glória a Deus. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. Fala mais alto: o sangue de Jesus tem poder. Fala: o sangue vencedor corre em mim. Por isso ele disse: se você crê nele, você vai ser mais, muito mais do que vencedor. Tem de bom ânimo, ele disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. O sangue de Jesus tem poder. Não usa isso como uma expressão para dar sorte ou para... Mas quando eu entendo que esse sangue foi derramado e há poder, carrega algo sobrenatural nele, eu entendo que eu posso ficar tranquilo, passando qualquer dificuldade, qualquer necessidade, qualquer problema. Eu sei que se Jesus venceu, o sangue dele está sobre mim, eu também vou vencer. Aleluia. Sem sangue, os membros morrem. Quando a pessoa se afasta de Jesus, quando a pessoa está fria, ela morre espiritualmente. Mas quando a pessoa está cheia da vida de Deus, cheia de Deus, o sangue dele traz vida para você. Você está todo vapor, você não para nos problemas, as suas forças são renovadas, porque é a vida de Cristo em você que vence Satanás e que vence o mundo. Quer vencer? Quer ser vitorioso? Você não consegue, mas o sangue de Jesus nos faz mais do que vencedor. Aleluia. Eu quero terminar falando pelo menos 10 verdades bíblicas sobre o sangue de Jesus. E nós vamos estar lendo em voz alta todos esses versículos e declarando. Eu poderia ler para você, mas eu quero que você leia junto na versão que vai estar lá. A primeira verdade bíblica sobre o sangue está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Todos nós vamos ler. Nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Sabe, irmão, você foi perdoado não porque você é bonzinho, porque você é legal, porque você
escolheu Jesus, porque você decidiu entregar sua vida para Ele, eu quero dizer para você que nem isso você teria condição de escolher. Em João capítulo 15, versículo 11 diz sobre isso: não fois vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. É só através do sangue. E não tem nenhum pecado que esse sangue não perdoa. Você pode ter sido um assassino, um ladrão, prostituta, uma prostituta. Pode continuar. Se você está até hoje assim, hoje tem perdão para você, se você quiser. Vamos ler bem alto. 1, 2 e já. Aleluia. Através do sangue nós temos a redenção dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós somos justificados, ou seja, o nosso nome é limpo. Os credores, o diabo não tem mais que cobrar, eu e você. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus pagou toda a sua dívida. Aleluia. 1, 2 e já. Aleluia. Terceira verdade, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Somos santificados através do sangue. Você sabia disso? Nós somos santificados porque Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Agora o processo de santificação cabe a mim e a você. Mas eu me torno santo para ter comunhão com Jesus através do sangue. 1, 2 e já. Assim Jesus. Aleluia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E até para que eu e você pudesse ser santo, é através do sangue. Não tem mérito em mim e você. Agora o que nós precisamos é buscar a santificação, a perfeição, a estatura do varão perfeito. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quarta verdade sobre o sangue. Nós temos a purificação através do sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, 1, 2 e já. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Você não tem como pagar o seu pecado, mas Jesus pagou ele para você. Lembra quando você está na tua ignorância, você ia lá para aquela religião e falava: você faz isso, você está pagando o seu pecado? Mentira. Quem paga o meu e o seu pecado foi pago através do sangue de Jesus. Quinta verdade, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Temos paz através do sangue. A paz de Jesus só é possível porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Vamos lá, 1, 2 e já. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque em meio em crise eu tenho a paz através do teu sangue naquela cruz. O Senhor não foi para aquela cruz com medo dos romanos, nem dos judeus, mas o seu sangue foi vertido para que eu e a tua igreja possamos viver em paz com a sua presença. Sexta verdade, você tem a vitória. A vitória está ao nosso alcance através do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Quer vencer Satanás, meu irmão? Clame pelo sangue de Jesus. Viva debaixo do sangue de Jesus, da presença do Espírito. Vamos lá, 1, 2 e já. Venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Repete comigo: eles o venceram. O povo, os filhos de Deus. Eu e você temos essa promessa. Nós vamos vencer o diabo através do sangue do Cordeiro. O diabo não tem medo de você, mas quando ele vê o sangue de Jesus sobre você, ele não pode com você. Aleluia. Algumas vezes nós, com experiência de expulsar demônio, nós falamos: olha o sangue de Jesus. Não tem demônio que suporta olhar para o sangue, porque foi o sangue que derrotou o Satanás e todos os demônios. Eu não sei se você está entendendo ou não, mas o sangue de Jesus tem poder. A melhor arma contra o diabo é o sangue de Jesus Cristo. Sétima verdade: eu fui comprado. Eu espero que você também, por esse sangue, o sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2 e já. E eles cantavam um cântico novo. Oh, aleluia. E de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhe toca. Aleluia. 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 Oitava verdade: fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, 1, 2 e já. Que é a testemunha fiel, o primogênito entre todos os mortos. Aleluia. 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 Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, como é ruim o dia que você está trabalhando e se suja todo. Espero que você tenha o mesmo sentimento que eu. Quando você está sujo naquele dia, você não vê a hora de chegar em casa para se lavar, tomar um banho. Espero que você seja igual eu, amém? Não vai dormir desse jeito, sujo. Nós éramos imundos, sujos. Mas Jesus, através do seu sangue, nos lavou por completo. Aleluia. Nona verdade: através do sangue de Jesus podemos entrar com ousadia, com intrepidez, na presença do Santo dos Santos. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ler bem forte. 1, 2 e já. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você tem que ter ousadia. Ousadia para entrar na presença. Nós vamos começar o ano 2017, um ano de imersão, um ano de você ter mais de Deus. Na verdade, eu quero mudar um pouco isso. É o ano que você vai dar mais de você para Deus. Eu quero me afundar nesse rio, para Ele me ter todinho na mão dEle. É isso que eu quero. Águas mais profundas, para que Ele tenha... Não, todo mundo já sabe já. Sabe não? Não, mas está sabendo. 1/3 da igreja ficou sabendo. Os outros 2/3 não veio hoje mesmo, então
Vou demorar para pôr no site isso. Então, aleluia. Para homem sempre vai ser uma surpresa. Não é verdade, homens? Para nós. 10ª verdade, não vamos focar do sangue, aleluia. Há uma purificação da nossa consciência pecaminosa. Isso aqui é lindo. Porque o que, como pastor, a gente tem visto por aí, e às vezes até contemplando na nossa própria comunidade, que pessoas que experimentaram do poder de Deus, pessoas que tiveram experiências com Deus, hoje estão no mundo, porque a sua consciência, ela não foi renovada completamente. Qualquer probleminha, elas se desviam, mas através do sangue, esse sangue, e eu quero que você entenda isso hoje, quando você falar o sangue de Jesus tem poder, todas essas verdades vão entrar no seu coração, a sua mente vai ser mudada hoje em nome de Jesus. Você não pode se conformar com esse mundo, você precisa renovar a sua mente, precisa de transformação na mente, uma metanoia. Hebreus 9:14, vamos ler todos juntos. 1, 2 e já. Quanto mais a minha versão diz: nos purificará as vossas consciências das obras mortas. O que significa isso? Aqui está mais fácil de entender. São as nossas atitudes, o nosso comportamento, que conduzem à morte. Lembra quando eu falei que o ímpio, a pessoa sem Deus, ela é como um mar em revolta. A única coisa que ele produz é lama e lodo. Estavam na praia aí, teve um dia que a gente foi de manhã, estava muito suja, muito suja. Aí alguns falaram, o mar estava de ressaca, ele deve ter tomado umas ontem, né? Mas eles usam esse termo, né? O mar estava em ressaca, ou seja, agitado, e aí ele joga para fora. É impressionante isso. Ele produz só sujeira, que nós não vimos naturalmente. A vida do ímpio, a vida sem Deus é assim. A sua consciência, a sua maneira de viver, as suas atitudes, ela só produz lama e lodo, só sujeira. Mas o sangue de Jesus, ela purifica a nossa consciência de obras mortas, de comportamentos inadequados, comportamentos que levam à morte. Para quê? Para nos tirar lá desse mundo, para nos levar a servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Repete comigo, fala: o sangue de Jesus tem poder. Quero terminar João capítulo 6. Esse texto eu pus hoje de manhã, dando mais uma revisada nesse estudo. E eu preciso falar porque entendo que o Espírito Santo me levou a ele. João capítulo 6, versículo 53 ao versículo 57. Então Jesus vos advertiu, falando para os seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vocês. Presta atenção. Crentes canibais, aleluia. Porque se você não entender esse texto, você vai achar que não estou falando para você ser canibal. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida dentro dele. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que a ceia é muito importante. Porque quando eu estou bebendo aquele suco, produto da videira, pela fé, eu estou tomando a vida, a restauração de Deus para mim. Por isso ele está dizendo aqui para os seus discípulos: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm vida dentro de vocês, porque a vida está no sangue. A vida do crente só é possível através do sangue de Jesus. Versículo 54: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, aleluia, e eu ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia, aleluia. Irmão, sem esse sangue não tem vida. Por isso que João 15, ele usa talvez as mesmas expressões. Aquele que está em mim, se você estiver em mim, eu e vocês vão dar fruto. Essa é uma ligação que tem que ter. É através do sangue de Jesus que nós podemos nos tornar corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, 27, se eu não me engano diz. Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Agora esse corpo, para estar ligado e para ter vida, precisa do sangue percorrer. E esse é o sangue de Jesus, que corre, cobrindo toda a igreja, dando vida para a igreja, dando vida para você, e dando a vitória de Jesus sobre toda a hoste maligna de Satanás. Você entendeu? Repete então, o sangue de Jesus tem poder. Fica de pé. Não há outra maneira de se salvar a não ser pelo sangue, que purifica, que limpa, que cura e que te leva para o céu. Você precisa viver debaixo desse sangue. Você precisa entender o que está por trás. Pela fé, quando eu digo que o sangue de Jesus é um sangue vencedor. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para curar. Tem poder para perdoar os seus pecados, para te justificar, para te santificar, para trazer paz, para te dar vitória. Através do sangue você foi comprado, você foi lavado. Você tem toda a autoridade para entrar na presença dele através do sangue e a purificação da sua mente. Tudo isso é através do sangue. Eu queria que você fechasse os teus olhos e pudesse meditar por breves 2 minutos talvez. E eu vou estar dizendo algumas coisas que eu falei nessa mensagem, e que você pudesse contemplar de maneira diferente, não como uma expressão que carrega em si simplesmente o falar por repetição, trazendo um poder na fala ou na repetição, mas aquilo que está por trás da letra, a fé e o entendimento que você tem da obra redentora de Jesus Cristo, que através daquele sangue ele trouxe redenção, perdão dos seus pecados. Ele justificou você. O teu nome estava sujo, você tinha ficha suja, você era devedor, a dívida era impagável, mas ele pagou, ele justificou você através do sangue. Através do sangue ele próprio padeceu fora da porta para santificar o seu povo. Em 1 João capítulo 1 versículo 7, ele diz que através do sangue ele trouxe a purificação de todo o nosso pecado. A paz está através do sangue de Jesus. A vitória que você precisa sobre a tua enfermidade, sobre o teu casamento, sobre as investidas de Satanás, se encontra, ela se repousa através do poder do sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12 versículo 11 diz, e eles o venceram. O povo venceu. Satanás vai ser vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós somos propriedade de Jesus. Nós não somos mais de Satanás. Não há mais condenação, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1 versículo 5 diz que ele nos lavou de toda a sujeira, de toda a imundícia do pecado. E através do sangue nós temos livre acesso. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e contemplar a presença de Deus, o Pai. E por último, ele purifica toda a tua consciência de obras mortas. Confesse teus pecados diante do Senhor. Confesse. Faz o surdo
Ore agora ao Senhor e agradeça a Ele, porque o sangue vencedor, Ele está sobre a igreja dele. Aleluia. Teu sangue cura todo